Em um surpreendente golpe de estratégia militar, a Ucrânia conseguiu realizar um ataque devastador a uma das embarcações de guerra mais significativas da Rússia. Imagine um momento em que uma armada que deveria ser invulnerável é repentinamente exposta e atingida no coração. O que poderia parecer um sonho distante para muitos rapidamente se torna uma realidade alarmante para Moscou. A operação começou quando um navio de mísseis, conhecido como Grozd, estava em uma missão estratégica de reposicionamento. Ele navegava nas águas seguras da região, mas essa aparente segurança foi desmantelada em um piscar de olhos. No que deveria ser um movimento furtivo, o Grozd foi atacado em uma área considerada segura, fazendo com que a Ucrânia enviasse uma clara mensagem a Moscou. A geografia não é mais um escudo impenetrável. Os olhos do mundo estavam voltados para a cena. Imagens de satélite mostravam a rápida movimentação de equipes de emergência e a intensificação de medidas de segurança ao longo das rotas aquáticas do norte. O impacto do ataque foi profundo não apenas para o navio, mas para a moral russa. Os canais, rios e lagos que outrora eram vistos como propriedades intocáveis tornaram-se repentinamente vulneráveis. E isso não era tudo. Apenas 2 dias após o ataque ao Grozd, mais um golpe foi desferido. Desta vez, na refinaria de petróleo Kirishi, localizada a sudeste de São Petersburgo. Essa instalação não era apenas um ponto estratégico, era uma das maiores refinarias da Rússia, responsável por quase 7% de todo o volume de refino do país. As chamas resultantes do ataque se alastraram. Enquanto a energia da refinaria falhava, mergulhando a Rus nas incertezas da escassez de combustível, a ligação entre consumo e movimento financeiro na Rússia começou a se desintegrar. As rotas estratégicas foram afetadas e a movimentação dos navios tornou-se um desafio. A refinaria que fornecia combustível a embarcações e grupos de apoio, agora estava incapacitada. As interrupções nas entregas de combustível ecoaram pelo país, desestabilizando a logística russa e revelando a fragilidade de um sistema que se acreditava seguro. As implicações são imensas. O Canal do Mar Branco, construído nos anos 30 por prisioneiros de guerra, que conectava os portos árticos a São Petersburgo, agora sentia a pressão dos acontecimentos. Os sonhos de Moscou de manter um poder naval forte na região do Ártico enfrentavam uma nova realidade. A estrutura que sustentava a segurança militar da Rússia foi desafiada, mostrando que a linha de defesa não era tão impenetrável quanto se imaginava. E assim, a pergunta que fica é: o que isso significa para o futuro militar da Rússia? Essa derrota pode ser mais do que um golpe físico, pode mudar o equilíbrio de poder na região para sempre. O que acontecerá quando essas rotas vitais se tornarem um campo de batalha em vez de segurança? Sempre existirão consequências. Uma ferida na infraestrutura de um país pode levar a desastres inesperados e estratégias desfeitas. Estamos assistindo o início de uma nova era em que nem mesmo as rotas aquáticas mais seguras podem garantir proteção. As águas que um dia fluíram com segurança agora estão cercadas pela incerteza. Após o ataque à embarcação Grozd, que era considerada um alvo seguro após sobreviver no Mar Negro, o cenário rapidamente se transformou em caos. O Grupo de Operações Especiais da Ucrânia relatou que o impacto atingiu diretamente o compartimento do motor, desabilitando a propulsão e deixando a embarcação à deriva. Chegou o fim da linha para o Grozd. Imagens de satélite e rastreamento de fontes abertas mostraram equipes de emergência apressando-se à área afetada, enquanto as medidas de segurança foram intensificadas nos canais do norte. A estratégia da Ucrânia ficou clara. Ao atingir o Grozd, danificou um alvo de alto valor em uma localização estratégica e enviou uma mensagem forte a Moscou. A geografia que outrora parecia garantir segurança, revelou-se vulnerável. Os relatórios sobre o ataque no Lago Ônega circularam rapidamente, com imagens de flash sobre a água e relatos de explosões tomando conta das redes sociais russas em questão de horas. As primeiras coberturas da mídia local tentaram alegar que se tratava de uma falha técnica, mas a confirmação de fontes ucranianas e do rastreamento por satélite não deixaram dúvida. O navio míssil Grozd havia sido atingido e desativado. Essa vergonha era inegável, não importava quantos esforços fossem feitos para minimizá-la. E a ousadia da Ucrânia não parou por aí. Apenas 2 dias depois, outro ataque foi lançado, desta vez contra a refinaria de petróleo de Kirishi, situada a sudeste de São Petersburgo. Esta refinaria é uma das maiores do país, processando milhares de barris de petróleo por dia e representando 6,6% do volume total de refino de petróleo da Rússia.
Os ataques com drones causaram incêndios em áreas de processamento crítico e derrubaram partes do sistema elétrico. As equipes se apressaram para conter os danos, mas a planta teve que ser fechada temporariamente, o que representou um golpe sério para a cadeia de fornecimento de combustível da Rússia. Quando a Ucrânia atingiu Grod e bombardeou a refinaria de Kirishi, causou mais do que apenas danos a 2 alvos distintos. A operação interrompeu completamente a forma como a Rússia movimenta combustíveis e cargas por suas vias aquáticas do norte. O lago Onega conecta-se diretamente ao sistema de canais Volga-Báltico, que alimenta o sistema do Canal de São Petersburgo, uma das principais rotas de navegação internacional da Rússia. As consequências desses ataques foram profundas e reveladoras das vulnerabilidades da logística russa. Com a refinaria fora de operação e os canais interrompidos, as rotas de abastecimento começaram a desmoronar. O fluxo de navios foi interrompido, as inspeções aumentaram e a agilidade no transporte foi drasticamente afetada. Essa batalha não era apenas por território, mas pela confiança na infraestrutura do norte da Rússia. As sombras dos ataques pairavam, revelando um desmoronamento da aparente invulnerabilidade que o Kremlin havia se esforçado tanto para manter. Como a Rússia faria para se recuperar dessa nova realidade? O tempo dirá. Após o ataque, a Rússia não teve outra alternativa a não ser suspender o tráfego e reforçar a segurança. O movimento diminuiu, as inspeções aumentaram, e o fluxo habitual de embarcações foi interrompido. Simultaneamente, a refinaria de Kirishi ficou inativa. Essa refinaria é responsável por fornecer combustível para embarcações e equipes de apoio que operam pela região. Sem ela, rebocadores e navios cargueiros não conseguem funcionar corretamente. A escassez de combustível resultou em atrasos, que exigiram readequações nas rotas. O sistema de canais depende do funcionamento harmonioso de diversas partes. Isso inclui a passagem segura, fornecimento contínuo de combustível e um cronograma preciso. Quando esses elementos foram afetados, o segmento de São Petersburgo se tornou incapaz de operar normalmente. As barcaças pararam, os cronogramas mudaram, e a última parte da rota interna da Rússia em direção ao Báltico ficou repentinamente em risco. Imagens de satélite mostram agora as vias aquáticas vazias e as empresas civis de transporte marítimo foram forçadas a redirecionar suas barcaças. As taxas de seguro para carga na região dispararam. A tranquila artéria interna da Rússia, que antes servia para movimentar combustível, madeira e ativos militares entre os mares, não é mais viável. O segmento de São Petersburgo do sistema fluvial Volga-Báltico também deixou de funcionar. O rio Neva, o canal de Ladoga e as eclusas adjacentes, outrora considerados seguros, agora estão sob a influência dessa desestabilização. A parte final da rota de navegação interna da Rússia, a mais próxima da cidade natal de Putin, já não opera como deveria. Essa não é uma desaceleração temporária, revela a fragilidade do sistema. Um único ataque a um navio, uma refinaria fora de operação, e o todo o funcionamento logístico do norte da Rússia começa a se desmoronar. Com similar intensidade, 2 drones surpreenderam as águas russas. Esses ataques estavam claramente mirados em onde mais dói: combustível, logística e confiança. A Rússia não perdeu apenas um navio de guerra ou uma refinaria, perdeu a sensação de que sua infraestrutura do norte era intocável. E essa mudança, como você verá a seguir, é crucial. Os canais e rotas que não apenas conectam portos, mas sustentam a economia, agora estão sob pressão. O que acontecerá quando uma nação inteira perceber que suas defesas, outrora intransponíveis, podem ser comprometidas? A confiança pode ser tão volátil quanto qualquer corrente de água. Onde isso pode levar a Rússia em um cenário já delicado? A tensão no ar é palpável. Resumo da parte anterior. A Ucrânia lançou ataques precisos que abalaram a confiança da Rússia em sua infraestrutura, revelando a fragilidade de seu sistema logístico no norte. Não se tratou apenas de um navio ou refinaria danificados, mas de uma perda maior, a crença de que essas estruturas eram intocáveis. Aprofundar-se nesta história nos leva a entender a importância do canal do Mar Branco e Báltico, que se estende por impressionantes 227 quilômetros. Este canal, construído nas décadas de 1930 por prisioneiros em condições extremas, significou a morte de milhares durante sua construção. Ele conecta portos árticos como Remunsk a São Petersburgo, e a partir daí se liga ao rio Volga, garantindo acesso ao Mar Cáspio, ao Mar Negro e ao Mar de Azov. Sua construção visou assegurar a mobilidade da Rússia mesmo quando as costas estavam bloqueadas.
O canal é apenas parte de uma extensa rede que inclui a via marítima Volga-Báltica, o Lago Ladoga, e uma sequência de rios e eclusas que transportam petróleo, combustíveis e carga industrial de portos bálticos como Pernamus e Usterluga para o interior da Rússia. Esses corredores passam por São Petersburgo e alcançam cidades estratégicas como Chetepoiez, Nizhny Novgorod e Astrachan, onde todos os setores econômicos e militares da Rússia se interconectam. Com isso, para a Marinha Russa, essa rede sempre foi uma vantagem oculta. Pequenos navios de mísseis como Grad foram projetados para operar nesse ambiente, levando armas potentes através de eclusas estreitas e lagos rasos. Essa capacidade de mover navios por águas internas, sem precisar entrar em território hostil, representa a tão proclamada profundidade estratégica de Moscou, que agora ficou em questão. A ilusão de segurança que o canal proporcionava se desvaneceu rapidamente após a explosão do Grad. Além de suas aplicações militares, a relevância do canal para o comércio se torna evidente. Premus, um dos maiores terminais de exportação de petróleo da Rússia, situado a noroeste de São Petersburgo, atua como um ponto-chave para o fluxo de petróleo através do sistema de canais. Ele manipula anualmente mais de 230 milhões de barris de petróleo e combustíveis refinados. A interrupção nesse fluxo significa não apenas um impacto imediato nas economias, mas sim um golpe profundo nas bases do que a Rússia considerava seguro. Como você imagina que isso mudará o panorama militar e econômico da Rússia? O que vem a seguir num cenário onde a confiança está em colapso? Resumo da parte anterior. O canal é vital para a Rússia, destacando-se o terminal de Premus, que serve como um ponto crucial de exportação de petróleo. Somente neste terminal, mais de 230 milhões de barris de petróleo e combustíveis refinados são manuseados anualmente. O sistema de canais da Rússia não se limita a este terminal. O Staluga, situado a 110 quilômetros a oeste de São Petersburgo, acrescenta milhões de toneladas de carvão, combustível e carga de contêineres. Esses portos fazem a conexão direta com a rede de canais, permitindo que o país opere de forma rápida e eficiente. Contudo, quando essa rede sofre interrupções, as remessas diminuem, o comércio estagna e as rotas de abastecimento do norte começam a desmoronar. Uma simples paralisação pode causar ondas de impacto nas entregas de combustíveis e exportações por várias regiões. Mas não é tudo. Esse canal oferece à Rússia uma opção crítica de respaldo. Se os portos do sul, como Novorossiysk, forem atingidos por sanções, bloqueios ou ataques, o corredor do norte pode ser uma alternativa. Contudo, sua proximidade com países da OTAN, como Finlândia e os estados bálticos, torna a situação politicamente delicada. Além disso, esse corredor possibilita que os submarinos da frota do norte da Rússia evitem as águas monitoradas pela OTAN, nas cercanias da Noruega e do Reino Unido. Com esse acesso, a Rússia tem suas capacidades nucleares mais discretas entre os oceanos comprometidas. Historicamente, essa área foi considerada segura, distante de combates diretos. Essa sensação de proteção levou Moscou a contar fortemente com o canal tanto para movimentos civis quanto militares. Ele é essencial para o poderio naval russo, especialmente em sua ambição de dominar o Ártico. Este canal não é apenas uma rota de comércio, é uma linha de vida para a Marinha Russa. Ele conecta silos de construção naval de São Petersburgo às bases árticas, como Murmansk e Severodvinsk, onde são produzidos sistemas de radar, partes de mísseis e equipamentos para submarinos nucleares e navios de combate da Frota do Norte. Através do canal Báltico do Mar Branco, a Rússia pode transportar esses materiais sensíveis para o interior, longe dos olhos curiosos da OTAN. Ao atacar esse corredor, a Ucrânia não apenas afetou o transporte de cargas, mas comprometeu toda a cadeia de suprimentos da Marinha Russa. Como será que esses ataques influenciarão o futuro econômico e militar da Rússia? Qual será o impacto se a estrutura de abastecimento do norte se desmantelar? Imagine só, um pedaço do sonho russo desmoronando a milhares de quilômetros de distância. Uma única ação pode atrasar equipamentos vitais, obrigando Moscou a repensar como equipar suas frotas no norte. O que parece um mero ataque se revela um golpe profundo em seus planos árticos, que buscavam se tornar um jackpot de energia e comércio. Porém, esses planos dependem de suprimentos constantes de estaleiros ocidentais. O ataque da Ucrânia é um chamado de atenção. Mesmo longe, um drone bem posicionado pode desferir um impacto gelado nas ambições do Ártico russo. Essa vastidão da geografia russa, que costumava ser vista como um escudo, agora perde sua eficácia.
Esse ataque é um sinal claro de que os dias de segurança se foram. Por anos, o norte da Rússia foi considerado intocável. Times se divertiam em suas águas, aposentados pilhavam peixes na calma de seus lagos. Mas quando chamas iluminam essas águas, não se trata apenas de uma perda militar, é uma derrota psicológica. O conflito, que antes parecia tão distante, agora apareceu em um lugar impensável. Um drone ucraniano cortou florestas, cruzou rios e desafiou radares para atacar um navio crucial da defesa russa. E mais, a área escolhida, Karelia, está a um passo de São Petersburgo, a cidade natal de Putin, onde sua carreira política começou. O impacto da ação foi um choque profundo, um desafio à ideia de profundidade estratégica que há séculos protegia o coração do poder russo. Os habitantes da região sentem a tensão no ar, enquanto o Kremlin se vê acuado, exposto. Buracos na segurança do norte foram revelados, forçando os militares a deslocar recursos de zonas de batalha ativas para proteger o que antes era considerado seguro. Essa mudança rebaixa o poderio russo, já que aqueles que costumavam se sentir a salvo agora precisam lidar com uma nova realidade, a vulnerabilidade é inegável. Essa dualidade mudou tudo, a guerra, antes confinada ao campo de batalha, agora ecoa onde deveria ser um refúgio. A pergunta que fica em nossas mentes é, até onde essa nova realidade poderá impactar os rumos da Rússia? A fragilidade do sistema, exposta por uma única ação, lança uma sombra sobre o futuro da segurança do país. A linha entre segurança e vulnerabilidade nunca foi tão tênue. Imagine o choque de Kiev atingindo alvos impossíveis no coração da Rússia. E se eu dissesse que um simples drone derrubou um navio de guerra nas águas tranquilas do Lago Onega, humilhando Moscou em sua própria retaguarda? Esse golpe não foi só uma explosão, foi uma virada brutal que revelou fraquezas russas escondidas, forçando o exército a desviar recursos de linhas de frente para proteger rotas seguras. Mas o pânico não parou por aí. Logo depois, outro ataque incendiou uma refinaria gigante perto de São Petersburgo, cortando o fluxo de combustível que alimenta frotas e exércitos. Pense nos cheiros fortes de óleo queimado pairando no ar, o rugido das chamas ecoando pelas florestas nevadas, enquanto barcos boiam imóveis em lagos outrora intocados. O que revelar essas brechas defensivas fez com a Rússia? Simples, erodiu a confiança dos poderosos em Moscou e São Petersburgo, aqueles que viviam em bolhas seguras, acreditando que a guerra era coisa distante. Você consegue sentir o ar espesso de tensão, o silêncio súbito nas ruas elegantes de Petersburgos antigos, onde o cheiro de medo começa a se infiltrar? Um golpe tão próximo quebra a promessa tácita do Kremlin de proteger seus leais, e agora, quem garante que os elitistas não questionem se seus próprios jardins estão a salvo? Essa mudança psicológica é profunda. A Rússia sempre confiou em sua vastidão territorial, uma muralha viva contra invasores, lembra? Como Napoleão se afogou na lama rumo a Moscou, ou Hitler congelou na neve de Staline. Mas e se esse escudo antigo for inútil contra drones velozes que ignoram distâncias? Veja o pânico se espalhar. O que acontece quando dutos, lagos e rios, antes vista como propriedades invencíveis interna, viram fardos noturnos de vulnerabilidade? No Lago Onega, o navio Grad, um monstro de 25 mil toneladas com mísseis calibres 8, um canhão automático de 100 milímetros e até cabeças nucleares, estava em trânsito seguro, saltando entre mares via canais e satélites. Era dezembro de 2022, uma viagem de realocação ou ocultamento, talvez saindo de manutenções ou fugindo de riscos no Mar Negro. Mas a ironia fere, sobreviveu ao mar turbulento para ser rasgado em uma zona segura. O Grupo de Operações Especiais ucraniano relatou o impacto direto no compartimento de energia, cessando a propulsão, deixando tudo imóvel na água. Rumores explodiram online, flashes brilhantes na água, explosões ecoando em mídias russas sociais. Inicialmente chamaram de falha técnica, mas imagens de satélite e fontes confirmaram o navio incapacitado. Não havia como negar essa humilhação nacional. E a Ucrânia não parou. 2 dias depois, lançou outro ataque na refinaria Kirishi, ao sudeste de São Petersburgo, processando milhares de barris diários, 6,6% de toda a capacidade de refino russa. Drones lançaram fogos em área-chave, danificando redes elétricas, obrigando o fechamento temporário. Sinta o aroma acre de combustível em chamas, o som crepitante das alarmes, o calor opressivo enquanto equipes correm para conter o caos. Como esses golpes afetaram o ecossistema logístico? Mais do que imaginam. O Lago Onega conecta via água Volga-Báltico, alimentando o sistema de canais de São Petersburgo.
Rota vital para transporte internacional. Fevereiro obrigou uma pausa no tráfego, apertando a segurança, movimentos lentos, inspeções extras, fluxo naval interrompido. Simultaneamente, Kirishi Offline cortou suprimentos de combustível para barcos e equipes. Pense na espera frustrante, rebocadores presos sem energia, engenhos desviados, barges parados. O sistema depende de harmonia, passagens seguras, combustível firme, horários exatos. Quando falha, o segmento de São Petersburgo colapsa, afetando o River Neva, Canal Ladoga, eclusas próximas. Imagens de satélite mostram vias vazias, barges estagnados, empresas desviando rotas, prêmios de seguro subindo. A artéria interna russa, outrora ideal para mover combustível, madeira e ativos militares entre mares, desmorona. Não é pausa temporária, é uma fraqueza sistêmica exposta. Por que isso machuca tanto? Explore a história. O Canal do Mar Branco-Báltico, 227 quilômetros cortados por bosques setentrionais nos anos 1930, custou milhares de vidas prisioneiras, ligando portos árticos como Murmansk a São Petersburgo, conectando ao rio Volga para acesso ao Cáspio, Mar Negro e Lago de Azov. Projetado para mobilidade apesar de bloqueios costeiros, integra uma rede com vias Volga-Báltico, Lago Ladoga, rios e eclusas movendo óleo, combustível e cargas industriais de portos bálticos como Primorsk e Ust-Luga a cidades como Cheboksary, Nizhny Novgorod e Astrachan. Cada seção apoia a economia e militares, um golpe e o todo sente. Para a Marinha Russa, é vantagem oculta. Navios pequenos como Grad, feitos para modulabilidade, navegam passos estreitos e lagos rasos, permitindo deslocamentos entre frotas sem território hostil. É o enfoque estratégico de Moscou, voltado à geografia protetora. Essencialmente a ilusão dissolveu na explosão. Comércio ressalta. Primorsk, noroeste de São Petersburgo, exporta 230 milhões de barris de óleo e combustível anualmente, principalmente para a Europa. Ust-Luga adiciona milhões de toneladas de carvão, combustível e contêineres. Ambos ligam ao canal. Uma interrupção retarda embarques, paralisa trocas, fragmenta rotas setentrionais. Mesmo pausas curtas reverberam em entregas de combustível e exportações regionais. Além disso, serve como backup. Se Porto Sul como Novorossiysk sofrem sanções, bloqueios ou ataques, o corredor norte assume. Próximo a NATO como Finlândia e Estados Bálticos, sensível politicamente, oferece rota traseira para submarinos da Frota Norte, contornando águas controladas por NATO próximo a Noruega e Reino Unido. Ter essa rota comprometida limita deslocamentos discretos de ativos nucleares. A Rússia conta com ela por segurança distante da luta, apoiando dependência em movimentos civis e militares. Mas não é só evitar olhos NATO, é espinha dorsal naval, empurrando o domínio ártico. Costa Norte Branca, frotas navais russas ligam estaleiros de São Petersburgo, escondidos entre palácios, a bases árticas como Murmansk e Severodvinsk, produzindo radares, peças de mísseis e equipamento para submarinos e navios nucleares. O canal permite mover cargas sensíveis internamente, longe de olhares inimigos e mares abertos. É estrada secreta por suprimentos militares, apoiando ambições árticas. Quando a Ucrânia atacou, não só atrapalhou cargueiros, lançou uma chave inglesa na cadeia da Marinha, atrasando equipamento crítico, obrigando a repensar como equipar frotas norte, mexendo com apostas em energia e comércio ártico. Não é apenas o cidadão comum sentindo a mudança, alcança os altos escalões. Esse golpe pesa duro nos círculos de topo em Moscou e São Petersburgo, mantendo vidas suaves enquanto a luta fica longe. Para eles, a guerra é notícia, não tocando lares ou rotinas. Mas com o ataque tão perto dos antigos terrenos de Putin, esse acordo quebra. O Kremlin prometendo segurança às elites por apoio silencioso. Agora, essas pessoas questionam se seus próprios quintais seguem, injetando dúvidas nos círculos que sustentam a liderança. Para entender o desgaste psicológico, olhe como a Rússia sempre depende de seu tamanho. A confiança na terra vasta como escudo remonta. Invasores como Napoleão afundaram marchando a Moscou, o exército de Hitler congelou no frio de Stalin. Derrotas moldaram ideia de inimigo se exaurindo antes do núcleo. Mas esse ataque vira de cabeça para baixo. O que mudou? Ferramentas modernas como drones tornam distâncias irrelevantes, trabalhadas contra exércitos passadosimas não resistem a ataques repentinos de lugar nenhum. É nova realidade, em guerra onde velocidade e precisão importam mais que tamanho. Um único canal muda o equilíbrio. Ucrânia não precisou vencer batalha tradicional, só mostrou o mapa mudado. Quando analistas dizem o canal fechou,
Não falam de eclusa quebrada ou navio encalhado. Descrevem colapso total em movimento, comércio e confiança. Ucrânia fez mais que bloquear rota, expôs fraqueza profunda no sistema russo. Mostrou que atingindo infraestrutura certa desloca o poder, tudo sem vitória de campo tradicional. Como Kiev atingiu navio em movimento no território russo profundo? Resposta curta: planejamento, tecnologia, inteligência e tempo. Mas a real é mais complexa, mais cativante. Ctrl 301 imagina a Ucrânia sentando chocolate por ruas militares. Para centímetros, ruas de Vatervais foram as paredes de paredes de paredes, passando por remotas de teus que um pouco de cidades de paredes poderia ser feito em uma manhã. Essas Vatervais eram mosquadas de uma forma de segurança, quando o raio de tédio do aroma de orelha foi untado. No abril, a senhora de segurança desapareceu. Em abril, tem uma manhã de ruas de perfeição de 11 euros, para dar uma manhã de turista de urínio em íris com o nome de Gardênia, com um pouco de álcool de urínio por nega. O que está chamando é que o treino foi 1000 quilômetros de branco diante, aliás, da frente de suas erras. Mas a Ucrânia só provou que também as erras da frente de suas erras podem ser feito. Não foi uma manhã de rádio, e a Gardênia não era uma moça ordinária. Era uma espécie de poderes, carregando mísseis calibres 8, um canhão automático de 100 milímetros, e um sistema pequeno de fã, que os mísseis que acreditam era uma renda de 25.000 quilômetros, e era capaz de carregando convencional ou também cabeças nucleares. Isso fez a ingrávida uma raiva Louis Target. Em dezembro de 2022, foi designado a movimentar muito longe em Indaltas. Com o salto de Kentake para o Cático, com o salto de satélites e monotéria natal. Enquanto foi uma de os mais flexível e escritas para projetar o poder. At the time of the strike, Gardenia was on Santa Journey, likely relocating for deployment or concealment. Some analysts even suspected it was being repositioned from maintenance or pulled from the Black Sea to avoid mounting risks there. Os ironicas que isso sobreviveu ao Mar Negro e então teve atingido em um lugar considerado uma zona segura. Grupo de Operações Especiais ucraniano relatado que o ataque rasgou direito no lado do compartimento de unidade de energia do navio, desabilitando propulsão e deixando isso morto na água. Por então foi jogo encerrado. Imagens de satélite e rastreamento de fonte aberta mostrar que equipes de emergência apressaram a área e medidas de segurança foram rapidamente apertadas ao longo das Vatervais Norte. O objetivo da Ucrânia foi claro. Ao atingir a Gardênia, isso atingiu um Raiva Louis Target em uma localização estratégica e enviou uma mensagem a Moscou. Geografia sozinha poderia não mais garantir segurança. Cada canal, rio e lago que tinha sido considerado intocável propriedade interna subitamente tornou-se vulnerável durante a noite. A maior parte do lago Onega Strike começou circulando online dentro de horas. Fotages mostrou flashes sobre a água e relatórios de explosões rapidamente espalharam-se através de mídia social russa. Cobertura inicial de outlets russos descreveu isso como uma falha técnica. Mas rastreamento de satélite e fontes ucranianas confirmaram o navio mísseis Gardênia tinha sido atingido e desabilitado. Havia nenhum negando este embaraço, tente como eles fizeram. E como se atingindo o navio mísseis Gardênia no lago Onega não fosse ousado o bastante, Ucrânia manteve seguindo. 2 dias eles lançaram outro strike. Desta vez na refinaria de óleo Kirishi, localizada justo sul-leste de São Petersburgo. Aquela refinaria não é justa a qualquer instalação, isso é uma do Russias maiores, gerenciando milhares de barris de óleo um dia. E contas por 6,6% de todo o Russias total volume de refino de óleo. Os ataques de drone assedaram fogos em áreas de processamento chaves e derrubaram partes do sistema de energia. Tripulações apressaram para conter o dano, mas a planta tinham que fechar temporariamente. Mas sozinho era um golpe sério à cadeia de suprimento de combustível da Rússia. Olhando aos efeitos realmente dá você uma melhor percepção sobre a profundidade da ação. Quando a Ucrânia atingiu o navio mísseis Gardênia no lago Onega e bombardeou a refinaria. A seguir, vamos explorar os detalhes de uma operação militar que abalou as estruturas da Rússia. A Ucrânia não apenas bloqueou uma rota, mas expôs uma fragilidade profunda no sistema russo. O que aconteceu? A resposta vai além de um simples ataque. Foi uma jogada de estratégia que alterou o equilíbrio de poder. Sem a necessidade de uma vitória convencional em um campo de batalha, a Ucrânia provou que é capaz de atingir alvos no coração do território russo, contornando defesas tradicionais com precisão.
Agora vamos entrar nos pormenores. Como é que se atinge um navio de guerra em movimento no interior da Rússia? A resposta rápida é planejamento, tecnologia, inteligência e timing. Mas a verdadeira resposta é mais complexa e fascinante. A vitória da Ucrânia não ocorreu por acaso. Ela foi forjada em um conjunto de ferramentas destinadas a esse tipo de ataque. Drones de longo alcance, inteligência apurada, coordenação eficaz entre as forças especiais e unidades navais, além da assistência local sempre que possível. Essas ferramentas não são caras, são discretas, adaptáveis e difíceis de interceptar quando bem utilizadas. Comecemos pelos drones. A Ucrânia dedicou anos ao seu aprimoramento. Alguns são do tipo kamikaze, projetados para colidir e detonar, enquanto outros atuam como exploradores, retornando imagens ou direcionando armas. Os modelos de longo alcance podem voar por horas, rastreando alvos via GPS e com câmeras embarcadas. Eles voam baixo para evitar radares ou sobem alto para sincronizar com satélites. Alguns são controlados remotamente, enquanto outros operam de forma autônoma. O ponto crucial é que esses drones permanecem invisíveis até o momento em que é tarde demais. Entretanto, os drones são tão bons quanto a inteligência que os suporta, e a rede de inteligência da Ucrânia evoluiu rapidamente. Ela combina imagens de satélites, comunicações interceptadas, dados de fontes abertas e relatórios de informantes no terreno. Parceiros do leste auxiliam com dados de satélites e sinais, mas a Ucrânia é quem define os alvos. Isso é vital. Para atingir um navio em movimento, é necessário conhecer sua rota, seu tempo e os pontos críticos. Essa precisão vem de informações confiáveis e detalhadas. Finalmente, o timing. O lago Onega, onde ocorreu o ataque, é a parte mais larga e vulnerável do sistema de canais. Tem águas abertas, poucas defesas e diversos ângulos para um ataque. Terreno perfeito para drones ou equipes de sabotagem. Planejadores ucranianos provavelmente monitoraram o alvo por dias, talvez até semanas, aguardando o momento em que ele estivesse mais exposto. A Ucrânia tratou essa operação como uma exibição de força, mostrando ao mundo que, com a estratégia correta, é possível atingir os pontos fracos do inimigo. Os eventos recentes no território da Rússia mostraram que a Ucrânia consegue penetrar profundamente em áreas antes consideradas seguras, superando defesas tradicionais e atingindo alvos móveis com uma precisão impressionante. Com o uso não apenas de uma marinha crescente, mas também de aviões, a Ucrânia criou uma rede de ferramentas que operam em perfeita harmonia. Contudo, é crucial ser franco, a Rússia tinha como se proteger. Poderia ter implementado restrições mais severas ao tráfego naval, aumentado a frequência das patrulhas ou intensificado as defesas aéreas ao longo dos canais. No entanto, ficou evidente que isso não foi suficiente. O canal é extenso e estreito, e defender cada metro é uma tarefa dispendiosa e lenta. Não é viável cobrir milhares de quilômetros com defesas de alto nível sem comprometer outros frontes. É nesse ponto que a Ucrânia tem conseguido explorar uma armadilha. Sua estratégia de ataque combina diversas abordagens. Algumas operações dependem exclusivamente da tecnologia, como grupos de pessoas que se aventuram a lançar drones de curta distância ou mesmo ativar explosivos a poucos metros de alvos críticos. Relatos indicam que a precisão do ataque foi muito grande para que tenha sido realizada apenas por meio de um drone de longo alcance. Isso levanta indagações sobre se informações foram fornecidas por locais ou mesmo se pessoas dentro da Ucrânia estavam operando diretamente no coração da Rússia. Caso isso se prove verdadeiro, sinaliza falhas em áreas que antes eram vistas como seguras dentro do território russo, onde nem todos se alinham à narrativa do Kremlin. Essa ajuda interna transforma cada cidade fronteiriça russa em um ponto vulnerável, podendo desencadear caçadas no âmbito da segurança de Moscovo. A cada movimento, a guerra se intensifica. Mas qual será o próximo passo? A tensão está aumentando, e a vulnerabilidade russa se torna cada vez mais evidente à medida que esses acontecimentos se desdobram. A crescente tensão entre Rússia e Ucrânia trouxe à tona uma nova realidade no cenário militar. Recentemente, a Ucrânia alcançou um feito inesperado ao atacar alvos considerados seguros dentro do território russo, abrindo um novo capítulo na guerra. O que significa isso para a segurança das operações navais russas? Imagine um mundo onde a segurança dos rios e canais, uma vez inabalável, agora está em constante perigo. O futuro das operações navais na Rússia se torna cada vez mais incerto. As operações dentro da Rússia apresentam riscos significativos.
Lançar drones a partir do próprio território inimigo não é apenas audacioso, é extremamente arriscado. No entanto, essa estratégia já se mostrou essencial. Os operativos ucranianos, trabalhando em pequenas células, se movem em silêncio, evitando chamar atenção e atacando rapidamente. Combinados com drones de longo alcance, eles oferecem à Ucrânia um poder de fogo que antes parecia inatingível. Essa linha tênue entre sabotagem local e ataques remotos complica a defesa russa. Muitas vezes, não é possível identificar de onde veio o ataque ou quem colaborou para sua execução. O que isso significa para a segurança das rotas navais? Agora, mover embarcações por rios e canais se torna arriscado. Os comandantes russos vão precisar repensar rotas, aumentar o número de escoltas e possivelmente até evitar atalhos internos. Isso diminuirá a flexibilidade no movimento de suas frotas, uma perda estratégica que será difícil de corrigir rapidamente. Esses ataques não apenas causam danos físicos ao território, transformam a confiança. Marinheiros que antes se sentiam seguros agora enfrentam insegurança. Trabalhadores portuários e comerciantes que dependiam de envios regulares, começam a temer por atrasos e perdas. O medo se espalha mais rápido do que os reparos, criando hesitação, uma condição que a Ucrânia sempre quis incitar. Em tempos de guerra, essa hesitação pode ser tão valiosa quanto uma vitória. Para a Ucrânia, atacar a embarcação e outros alvos estratégicos não foi apenas uma questão de infraestrutura danificada, mas uma afirmação de poder. Provou que operações profundas podem mudar o rumo da guerra. Se a Ucrânia consegue atingir um navio como o Grad próximo a São Petersburgo, ela pode mirar em alvos de alto valor, como depósitos de combustível, estaleiros e armazéns de mísseis, que estão escondidos longe das linhas de frente. Cada ataque enfraquece as defesas russas, transformando sua vasta geografia em um fardo em vez de uma proteção. Nada está a salvo, nem mesmo as pontes e ferrovias que conduzem a bases estratégicas do norte. O domínio que a Rússia uma vez considerou intocável está se desfazendo, deixando um rastro de incertezas. Qual será o próximo movimento nessa guerra de incertezas e riscos extremos que tem moldado o futuro da segurança na região? O Kremlin enfrenta dificuldades em explicar o que ocorreu, ampliando as fissuras já existentes. Essa crescente discrepância entre percepção e realidade gera dúvidas, que se espalham tão rapidamente quanto fogo em floresta seca. Essa incerteza não é fruto de um único evento, vem se acumulando ao longo do ano. O bloqueio do canal é parte de um padrão maior de falhas que ameaçam a confiança pública. Somente neste ano, a Rússia sofreu uma série de retrocessos militares, cada um fragilizando a ideia de que Putin ainda controla a situação da guerra. Um dos exemplos mais claros ocorreu no início do ano, quando forças ucranianas lançaram uma imensa onda de drones, que incapacitou o terminal de petróleo de Tuapse, interrompendo o envio de combustível para a região do Mar Negro por mais de uma semana e forçando reequilíbrios emergenciais. Em julho foi a vez do ataque à base aérea de Engels, onde a Ucrânia danificou pelo menos 2 bombardeiros Tu-95 em um dos campos de aviação mais protegidos do país. Esses bombardeiros são parte crucial da tríade nuclear da Rússia, e vê-los atingidos foi um lembrete nítido de que mesmo ativos estratégicos não estão a salvo. Já no final de agosto, a Ucrânia realizou uma série coordenada de ataques a drones e sabotagens em Belgrado, Briansk e Kursk. Depósitos de munição foram consumidos pelas chamas, os envios ferroviários foram interrompidos e imagens de satélite mostraram mais de uma dezena de instalações afetadas por falta de combustível, danificadas ou destruídas. Cada um desses golpes diminuiu a capacidade da Rússia de movimentar combustível, armamentos e tropas eficientemente em seu próprio território. O que torna esses ataques ainda mais dolorosos é que não foram aleatórios. São sistemáticos, com a Ucrânia escolhendo alvos de alto valor, que têm importância econômica, militar e simbólica. O padrão é evidente. A infraestrutura da Rússia, à base do esforço de guerra, ficou comprometida, forçando o país a se esticar cada vez mais para protegê-la. Dentro da Rússia, os efeitos começaram a ser visíveis. Imagine a tensão no ar enquanto o Kremlin tenta desviar a atenção do que realmente está acontecendo. Os cidadãos cada vez mais céticos, questionando não apenas a eficácia do governo, mas a própria segurança de seu território. Como isso pode impactar o equilíbrio de poder na região? Qual será o próximo alvo na mira da Ucrânia? O que está realmente em jogo? O Kremlin intensificou a censura, tentando minimizar as perdas, mas as informações ainda vazam. Em várias pesquisas realizadas em setembro,
O apoio a operações ofensivas caiu significativamente, mesmo entre grupos que antes apoiavam a guerra. Cada vez mais russos clamam abertamente por negociações, e há uma percepção crescente de que a vitória é irrealista. A ideia de que Putin está sempre um passo à frente está sendo substituída por algo mais frágil, o medo de que ele não tenha mais controle total. Essa dúvida se manifesta de forma concreta nas redes sociais, onde a população russa começa a se pronunciar. Expressões de preocupação estão circulando rapidamente, com pessoas questionando por que as defesas aéreas falharam ou como uma área próxima a São Petersburgo foi atingida. Publicações em plataformas como o Telegram revelam um verdadeiro receio, desafiando a narrativa de que tudo está sob controle. Essa conversa entre cidadãos comuns aumenta as inquietações sobre se a liderança é capaz de manter a segurança interna. Além disso, as pressões econômicas derivadas da guerra estão afetando profundamente a vida cotidiana dos russos. A inflação oficial ultrapassou os 8% neste ano, mas a inflação real é mais de 3 vezes esse número, impulsionada por sanções e interrupções no fornecimento, tornando itens básicos como alimentos e aquecimento muito mais caros, enquanto os salários permanecem estagnados. Com a escassez de mão de obra, muitos trabalhadores estão sendo direcionados para fábricas militares, resultando em escassez e instabilidade de empregos civis, o que deixou muitas famílias em situação difícil. Essa pressão financeira tem gerado mais reclamações abertas, onde as pessoas conectam suas dificuldades diretamente ao conflito prolongado, questionando se vale a pena o custo em seus meios de subsistência. Cada nova falha não apenas aumenta a pressão, mas também transforma a narrativa que se conta sobre quem está vencendo. Quando navios de mísseis queimam perto de São Petersburgo, quando depósitos de petróleo explodem a centenas de quilômetros da linha de frente, e quando bases aéreas ficam às escuras durante a noite, a guerra deixa de parecer algo distante. A escolha de alvos de alto valor, tanto econômicos quanto simbólicos e militares, é uma estratégia clara de Ucrânia. Essa abordagem está empurrando a infraestrutura russa ao seu limite, forçando Moscou a se esticar ainda mais na tentativa de proteger suas defesas. Dentro da Rússia, os efeitos já estão aparecendo. A incerteza tomou conta, e a ausência de um controle firme por parte de Putin é cada vez mais palpável. Como esse clima de dúvida impactará o futuro da guerra? A tensão continua a subir. Nunca imaginou como um simples drone pode revirar o mundo? Imagine a explosão súbita no Lago Calmo, o cheiro de fumaça se espalhando, e o navio Grad paralisado, afundando na água gelada. Isso não foi só um ataque, foi uma mensagem chocante. Ninguém mais está seguro. Mesmo a 1000 quilômetros da frente, a Ucrânia humilhou a Rússia, destruindo um navio sofisticado e uma refinaria vital. Como um líder forte perde tudo de repente? Sente o pânico crescendo? A Ucrânia lançou ataques que tornaram a guerra real para todos. Quem diria que bombas em território russo fariam Putin duvidar de sua própria força? Cada fracasso agora remodela a narrativa não só de russos, mas do mundo inteiro. Ao ver navios queimando perto de São Petersburgo, depósitos de petróleo explodindo a quilômetros da linha de frente, bases aéreas apagando da noite para o dia, a guerra deixa de ser distante. Isso fere identidades, abala certezas. Qual o preço de perder essa ilusão de controle? Putin vê sumir uma ferramenta vital, a certeza. Não é apenas os russos questionando o alcance da guerra, mas a Ucrânia forçando o globo a enfrentar as novas regras do conflito. Esses ataques abrem portas para terrenos legais e estratégicos perigosos. Imaginem o ronco dos motores de drones cortando o ar silencioso, o calor das explosões contra a pele fria do inverno russo. Como um único golpe pode questionar tudo? Para lançar ataques persistentes a 1000 quilômetros dentro da Rússia, golpeando um navio naval e uma refinaria maior perto de uma de suas maiores cidades. A Ucrânia redefine a guerra moderna. Até recentemente, seus ataques de longo alcance focavam nas Crimeia, territórios ocupados ou bases logo além da fronteira. Esse foi diferente. Dentro do território soberano russo, longe das zonas de combate, onde a Rússia jamais esperava vulnerabilidade. Isso levanta perguntas difíceis para capitais ocidentais sobre os limites do apoio e o risco de escalada. Estados doadores há muito tentam definir barreiras no uso de seus sistemas. Por exemplo, os Estados Unidos restringiram a Ucrânia de usar armas americanas de longo alcance para atacar profundamente dentro da Rússia. A história se desenrola em meio a um cenário de tensões e conflitos. Enquanto a Ucrânia questiona os limites do que é possível, uma nova era de enfrentamento se forma.
Com o apoio internacional e um cuidado estratégico, o país desafia a narrativa russa, que afirma ter a situação sob controle, mesmo sem armamentos ocidentais diretos. Cada avanço ucraniano traz um risco embutido, não apenas para o governo russo, mas para o equilíbrio global. Se a Ucrânia consegue atacar dentro da Rússia sem sofrer retaliações significativas, que mensagem isso envia a outras nações em disputa, como Taiwan, Irã ou Coreia do Norte? A percepção pode ser de que as regras de engajamento estão mudando. A tecnologia, a inteligência e a atuação de atores não estatais agora têm o poder de ultrapassar fronteiras com uma agilidade surpreendente. A estratégia ucraniana é cuidadosa e astuta. Ela não recorreu a equipamentos da OTAN para bombardear cidades russas, nem se precipitou em ataques contra civis, diferentemente da abordagem russa nos bombardeios indiscriminados. Almejando alvos militares e logísticos, a Ucrânia preserva a moralidade de seus atos, garantindo o apoio dos governos ocidentais e criando um contraste gritante com os ataques de Moscou a edifícios habitacionais e hospitais. Contudo, a escalada das ofensivas traz consigo um fio perigoso. Cada novo ataque não é apenas uma manobra tática, carrega implicações diplomáticas significativas. Isso evidencia a capacidade da Ucrânia em manter o controle, projetando uma imagem de força sem provocar um caos global. Ao desenvolver uma campanha ininterrupta contra a indústria do petróleo que sustenta a máquina de guerra russa, a Ucrânia desafia as estruturas de poder. Os ataques às refinarias de Kara e Kirishi não são coincidência, são parte de uma tendência de atacar alvos industriais que antes eram considerados seguros. O que antes eram áreas meramente industriais agora se tornaram campos de batalha. É uma dança arriscada, equilibrando força e cautela em um ambiente crítico. O que acontecerá quando a Ucrânia ultrapassar mais fronteiras? As repercussões podem ser imensas. Cada golpe não apenas atinge a infraestrutura adversária, mas também redefine as alianças e percepções globais. O jogo está se intensificando, e as consequências podem mudar o cenário internacional para sempre. Desde o início de 2025, uma campanha constante tem como alvo a indústria do petróleo que mantém a máquina de guerra de Moscou funcionando. Os ataques a refinarias, como as de Kara e Kirishi, não estão acontecendo isoladamente. Eles fazem parte de uma estratégia contínua que tem atingido o setor petrolífero russo ao longo do ano. O que antes eram zonas industriais agora se tornaram alvos regulares. Ucrânia não está apenas visando qualquer parte das plantas, mas sim os núcleos que transformam crude em combustível, especialmente aqueles que são mais difíceis de consertar. Quando uma dessas unidades é atingida, os reparos podem levar semanas ou até meses, especialmente em um cenário de sanções que dificultam a obtenção de peças de reposição. Isso resulta em menos combustível para tudo, de tanques a caminhões de entrega. Nos últimos 2 meses, a produção das refinarias russas caiu mais de 500 mil barris por dia, o que equivale à perda de uma refinaria de porte médio. Com a refinaria de Karishi, que normalmente processa cerca de 300 mil barris diariamente, a redução foi de aproximadamente 20% após o ataque. Esse número é colossal. Este não foi um caso isolado. Em setembro, mais de 40 ataques ocorreram em refinarias de Dvarvsen no sul até Ryazan no interior. Agora, as exportações de combustível pelos portos russos atingiram seus níveis mais baixos desde o início de 2022. Em locais como Panemosk, petroleiros ficaram parados por mais tempo, levando alguns compradores a buscar alternativas para evitar atrasos. O dano não se limita ao combustível. A Rússia, que já foi um dos principais exportadores de enxofre, agora precisa comprá-lo do Cazaquistão, pois suas refinarias não estão produzindo o suficiente. Isso abala sua imagem como potência energética. Com tantas plantas fora de operação, Moscou precisa redirecionar o petróleo bruto para as refinarias que ainda estão funcionando. Mas esse movimento cria gargalos nas linhas de suprimento militar. Menos diesel significa entregas mais lentas na frente de combate, onde os veículos consomem combustível rapidamente. Até em casa, áreas ao redor de São Petersburgo viram os preços do combustível subirem, pressionando a vida cotidiana. A estratégia da Ucrânia é clara: atacar o sistema que financia a guerra sem precisar de batalhas significativas. Cada refinaria abatida custa milhões para a Rússia, enquanto a Ucrânia gasta bem menos utilizando drones. É uma hemorragia lenta, como fazer furos em um balde até o fluxo se transformar em um gotejamento. Esses ataques também podem expor lacunas nas defesas da Rússia. Mas, e se de repente, esse plano começasse a desmoronar? O que acontecerá quando o combustível ficar escasso?
e o exército russo não conseguir avançar. Cada golpe na infraestrutura russa é uma questão de tempo até que o equilíbrio de poder mude, mas o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. E se esse ataque não for o fim, mas o começo de algo muito maior? Imagina só, a Rússia, gigante militar, vendo suas artérias vitais de logística serem rasgadas por ataques precisos vindos do coração da Ucrânia. Uma nação que ela subestima sofre perdas imensas e mubim ela de sua confiança. Será que este é o fim do domínio russo, ou uma lição devastadora sobre o preço da complacência? Prepare-se para descobrir como um golpe cirúrgico transformou a guerra, expondo vulnerabilidades inaceitáveis e obrigando comandantes a repensar cada movimento em águas antes consideradas intocáveis. Na parte anterior, vimos como um único ataque a um navio de mísseis em lago remoto e uma refinaria cheia de chamas gerou caos imediato. Vias navegáveis paralisadas, embarcações paradas, combustível escasso e rotas desviadas. Isso não foi acidente, foi um golpe brilhante na infraestrutura norte, forçando a Rússia a pausar tráfego e apertar segurança, com satélites capturando imagens perturbadoras de paralisia total. Mas por que isso importa tanto? Aumentou a ansiedade em oficiais russos, ouvindo sirenes distantes e cheirando o cheiro acre de combustíveis queimados, questionando como proteger corredores que pareciam seguros há dias atrás. Aqui o conflito se intensifica. Comandantes russos acostumados à imprevisibilidade, agora lidam com riscos que diminuem sua velocidade e eficiência. Sinta o ar tenso em salas de briefing, o suor nas mãos apertando mapas digitais, enquanto drones invisíveis pairam como aves predatórias sobre lagos calmos. Cada decisão se torna uma dança perigosa, evitando sombras ocultas. E a Ucrânia? Com planejamento astuto e operações de baixo custo. Prova que inteligência supera a força bruta. É chocante, um gigante sendo humilhado por táticas que rivalizam invasões massivas. Você acha que Moscou aguenta mais essa vergonha, ou isso é o começo de sua queda inevitável? Na parte anterior, exploramos o pânico crescente entre comandantes russos, forçados a planejar em meio a novos perigos que estrangulam sua flexibilidade. A tensão palpável nos preparativos militares com ventos frios carregando ecos de explosões distantes, mostra como a Ucrânia virou o jogo sem derramamento maciço. Agora, o impacto se revela em cheio. 3 conquistas principais dessa operação engenhosa. Primeiro, interrupções econômicas reais com atrasos logísticos ondulando pelo sistema russo. Empresas de navegação civil veem frotas ociosas, prejuízos crescendo como fissuras em gelo fino. Você consegue imaginar fábricas paradas, operários ouvindo o silêncio dos motores esquecidos, sabendo que sem combustível, tudo para? Reconectando ao caos anterior, onde interrupções econômicas ceifaram a mobilidade russa, deixando vias navegáveis como veias coagulhadas e produções afogadas em incerteza. O segundo golpe, erosão da confiança tanto interna quanto externa. Oficiais militares, antes arrogantes, agora duvidam de promessas de segurança geográfica, enquanto trabalhadores em fábricas ouvem rumores sussurrados de ataque surpresa. Sinta o medo gelado no ar, cheiro de óleo queimado impregnando uniformes sujos. E o terceiro, uma mensagem ao mundo: a Ucrânia não é mais vítima passiva, mas força ágil, criativa e destemida, moldando o rumo do conflito. É humilhante para a Rússia, seu orgulho ferido. Exposto publicamente. Como será que Putin reagirá a essa exposição global? Pontuando a humilhação russa, onde a confiança se rompeu como vidro sob pressão invisível, forçando Moscou a encarar sua fragilidade encantadora. Aqui surge a lição maior: guerra moderna vai além de território. Trata-se de precisão, surpresa e exploração de pontos fracos. A Ucrânia não precisa ocupar solo para conquistar. Usando inteligência e tecnologia, obriga potências maiores a reagirem incessantemente. Toque esse dilema sensorial. O barulho constante de alertas noturnos ecoando em bases navais, o cheiro metálico de armas carregadas, o peso do fardo tátil de mapas marcados. Para a Rússia isso não é mera vergonha, é um aviso gritante. Você acreditaria que nenhum lugar está seguro, nem mesmo atrás das próprias linhas? Ligando a descoberta chocante de que nenhum terreno está ao abrigo, onde avisos ecoam como trovões sobre lagos outrora tranquilos, a reviravolta se acelera. Geografia, antes escudo impenetrável, agora é inútil. Distância não garante salvação. Cada canal, estaleiro e corredor industrial silencioso pode virar alvo imediato. A Ucrânia mostrou, linhas de frente são ilusões obsoletas.
Imagine o pavor russo, o som dos alarmes despertando noites frias, a sensação pegajosa de insegurança grudando como óleo em mãos geladas. Isso muda tudo, revelando vulnerabilidades antes invisíveis. Mas e se isso for só o início de colapsos maiores? Na parte anterior, a indefensabilidade geográfica chocou a Rússia, transformando suas defesas em areia movediça, com ecos de vulnerabilidades que sacudirão fundamentos. Agora, o clímax final. O ataque ao canal de São Petersburgo, mensagem gravada em fogo e aço redefine guerra. Controle não é mais território, mas iniciativa. A Ucrânia assegura firmemente, força a Rússia a aprender o custo exorbitante de perdê-la. Sinta justiça poética, navios afundando em águas escuras, cheiros de metal fundido pairando, toques de destruição que moldam futuro. Mas surpresa devastadora, enquanto o mundo assiste atônito, um vazamento interno revela que Moscou, em resposta desesperada, inadvertidamente expõe sua própria frota norte a novas inteligências ucranianas, invertendo a iniciativa em um lopes matérico infinito de retaliações fracassadas. O Império vacila não diante de batalhas diretas, mas de estratégias invisíveis que o devoram por dentro. Será que a Ucrânia acaba de escrever o epílogo da supremacia russa? A guerra nunca mais será a mesma. Na conclusão épica, a mensagem em fogo deixa a Rússia indefesa em sua própria casa, com inimigos invisíveis roubando sua vantagem. E a reviravolta chocante. Em segredo absoluto, fontes revelam que o ataque desencavou coordenadas históricas roubadas, permitindo incursões futuras que isolam bases críticas, transformando o Ártico numa zona fantasma e forçando a Rússia a implorar trégua. O custo humano e econômico? Bilhões em perdas invisíveis, com infraestrutura implodindo em cascata. Toque o desespero. Ventos carregando gritos de alertas, cheiros de combustível evaporado impregnando solos congelados, sensações de impotência apertando gargantas em Kremlin. A iniciativa ucraniana não só venceu terreno, despedaçou mitos de segurança. Qual será o próximo alvo desmascarado, humilhando o gigante uma vez mais? A era do domínio russo está estilhaçada, provando que criatividade vence força bruta. Prepare-se para a próxima história de interrupções profundas. Reconectando ao clímax onde reviravoltas internas rasgam a blindagem russa, gerando custos astronômicos e isolamento estratégico. O canal do Mar Branco ao Báltico, com 227 quilômetros de extensão, construído por prisioneiros dos gulags nos anos 1930, liga portos árticos como Murmansk a São Petersburgo, conectando ao rio Volga e alcançando acessos ao Mar Cáspio, Negro e de Azov. Projetado para manter mobilidade mesmo com costas bloqueadas, este canal suporta a rede maior, incluindo via aquática Volga-Báltico, Lago Ládoga e cadeia de rios e eclusas, transportando óleo, combustível e carga industrial de portos bálticos como Primorsk e Ust-Luga a cidades como Chelyabinsk, Nizhny Novgorod e Astrachan. Cada segmento sustenta a economia e apoia a militar, se um cai, todos tremem. Para a Marinha Russa, é vantagem oculta. Navios pequenos como o Buyan-M navegam por travamotos estreitos e lagos rasos, permitindo deslocamentos entre frotas sem território hostil. Faz parte da profundidade estratégica de Moscou, onde geografia protege contra ameaças exteriores. Mas essa ilusão se dissolveu quando o grade explodiu. Fora do uso militar, o comércio evidencia a importância. Primorsk, terminal de óleo noroeste de São Petersburgo, movimenta mais de 230 milhões de barris anuais para a Europa. Ust-Luga adiciona milhões de toneladas de carvão, combustível e contêineres. Quando interrompido, remessas atrasam. Comércio estagna, rotas norte caem. Até fechamentos curtos repercutem em entregas e exportações multirregionais. Além disso, é rota de reserva. Se Porto Sul como Novorossiysk sofrerem sanções, bloqueios ou ataques, o corredor norte assume. Próximo a nações OTAN como Finlândia e Bálticos, é politicamente sensível, oferecendo submarinos da frota norte rota alternativa, contornando águas OTAN próximas à Noruega e Reino Unido. Desativá-lo limita deslocamentos discretos de ativos nucleares. Rússia o via como seguro, longe de conflitos ativos, incentivando dependência para movimentos civis e militares. Mas não apenas escapa a olhares OTAN. É base para poder naval, especialmente em dominação ártica. Liga estaleiros de São Petersburgo, produzindo sistemas de radar, partes de mísseis e equipamento para submarinos nucleares da Frota Norte. Cano-aletas atipistas a bases árticas como Severodvinsk e Polyarny. Permite mover itens sensíveis interior, longe de olhos e águas abertas OTAN.
como rodovia secreta para suprimentos militares, mantém ambições árticas. Quando atingido, sabotou cadeia de suprimentos navais. Um só golpe atrasa equipamento crítico, forçando reavaliação de equipagem de frotas norte. Isso importa mais do que parece. Moscou aposta alto no Ártico como futuro de energia e comércio. Mas sonhos precisam suprimentos constantes da construção ocidental. A fragilidade exposta por ataques ucranianos ameaça tudo, questionando. Quanto mais a Rússia ignora essas brechas, maiores seus pesadelos. Sinta o peso. Odores de óleo cru nas docas geladas, sons de motores parando bruscamente. Toques frios de águas perturbadas ecoando debilidade estrutural. Imagine oficiais russos, outrora confiantes, agora em alvoroço constante, sua profundidade estratégica virando armadilha. E se o próximo golpe no Ártico selar o fim desse domínio ilusório? Revisitando a exposição da fragilidade russa no Ártico, onde sonhos de supremacia naval afundam como naufrágios invisíveis, o efeito cascata se desenrola. Tráfego naval e comercial por vias aquáticas internas provavelmente desacelera por meses. O ar pesado com incerteza econômica, cheiros de combustível perdido impregnando corredores industriais, toques de papeladas atrasadas frustrando funcionários. Para a Rússia é zona perigosa. Precisa receita de exportações petrolíferas para financiar guerra e estabilizar a economia. Existe algo mais devastador do que ver riquezas essenciais evaporando diante de olhos? Pense no humilhar tragédia de um. No fundo do lago Onega, às margens russas, o silêncio foi quebrado por um estrondo ensurdecedor. Um navio de mísseis blindado e carregado com armas devastadoras, flutuava tranquilo, esquecido pelo mundo até que um ataque ucraniano o atingiu diretamente. Você imaginou que até mesmo as águas profundas poderiam se tornar vulneráveis? A Ucrânia provou que não, humilhando a Rússia ao desativar o Grados, um gigante armado com mísseis de 500 quilômetros de alcance, capaz de carregar ogivas convencionais ou nucleares. A sensação do impacto foi como um punho gigante esmagando metal, provocando cheiro de fumaça e óleo queimado no ar gelado. Como um blefe colossal, a Rússia apresentou o incidente como um mau funcionamento, mas imagens de satélite revelaram a verdade chocante. A embarcação estava paralisada, sua propulsão destruída, deixando-a à deriva como um cadáver flutuante. Mas e se eu dissesse que essa não foi apenas uma vitória isolada, mas o começo de algo maior, que expôs a fragilidade do Império Russo? A pergunta paira: será que Moscou realmente acreditava que suas hidrovias eram santuários inexpugnáveis? Depois do lance no Grados, a Ucrânia não parou. 2 dias depois, lançou outro golpe contra uma refinaria colossal, a Kirishi, ao sudeste de São Petersburgo. Com o som de explosões ecoando como trovoadas noturnas e enxames de drones zumbindo baixo, o cheiro acre de combustíveis derramados impregnou o ar frio. Que tipo de pânico se instala quando uma dona de 6,6% do refino de petróleo da Rússia é atingida, provocando incêndios em áreas críticas? O impacto: milhões de barris parados. Fornecimento de combustível para frotas e trens interrompido, deixando as ruas militares russas chocadas como quem descobre um buraco na própria armadura. Imagine a humilhação. Um golpe que não apenas danifica, mas revira a economia interna, forçando a Rússia a desacelerar o tráfego em suas vias. Você já imaginou o som de sirenes noturnas, o cheiro de diesel derramado impregnando as águas calmas, enquanto barganhas flutuantes ficam paradas? O lago Onega, conectado à hidrovia Volga-Báltico, se tornou o epicentro de uma reviravolta inesperada, de rota estratégica para a fragilidade exposta. Canais e rios, antes intocáveis, agora estremecem com a ameaça invisível. A ironia? O Grado sobreviveu ao Mar Negro apenas para ser abatido em zonas seguras, revelando que a geografia não é mais um escudo. Trens militares e suprimentos agora circulam com medo, sendo desviados, elevando custos enquanto companhias de seguros se alarmam com riscos cresci. Quantos milhões em danos e atrasos essa única investida causou? Mais do que batalhas convencionais jamais poderiam igualar. E se a Ucrânia transformou essas vias em campos de batalha invisíveis, forçando sistemas que financiam a guerra a sangrar lentamente? A pergunta retórica surge: quantos buracos a Rússia pode tapar antes de o balde secar? Tráfego pausado, inspeções apertadas, hidrovias de Petersburgo congeladas. Olhe as imagens de satélite. Água vazia, barganhas paradas. Cheiro de combustível queimado ainda pairando. Campos vazios de madeira e militares, outrora intocáveis, agora expostos, com atrasos que custam milhões mensais à Rússia. Enquanto a Ucrânia gasta uma fração com drones.
É um estrangulamento lento, como um sangramento contínuo, revelando falhas nas defesas russas e reduzindo a flexibilidade operacional de comandantes, obrigando-os a planejar em torno de novos riscos rejeitados o ímpeto imprevisível das próprias implantações. Mas aqui vai o segredo chocante. O canal de Branca ao Báltico, escavado no suor de prisioneiros dos gulags nos anos 1930, ligando portos árticos como Murmansk a Petersburgo, de repente se tornou indefensável. Você sente o toque frio das florestas nórdicas, o cheiro de terra úmida e ferro enferrujado. Ao pensar em milhares que morreram para construir essa rota de 227 quilômetros, era um elo vital para mover óleo, combustível e ativos militares entre mares, um caixão para a mobilidade russa, resistência a bloqueios. Agora torpedeado pela realidade, um golpe único paralisou o fluxo, atrasando carregamentos de milhões de barris por ano em portos como Primorsk, elevando inflação e forçando reservas econômicas. Sem combustível, navios de guerra e comerciais ficam parados, com sons de motores silenciosos ecoando vazios, cheiro de óleo rançoso nas águas estagnadas. E a reviravolta perturbadora? Mesmo sem combates ativos, a confiança em zonas seguras desmoronou, despindo a profundidade estratégica russa de qualquer ilusão de invencibilidade. Será que a Ucrânia está ditando o ritmo da guerra, provando que a ajuda ocidental em drones e inteligência vale seu peso em ouro? Pense na humilhação para Moscou, acuados em seus próprios portos com atrasos varando meses, incapacitando navios de mísseis como grados de navegar bloqueios estreitos. O gosto amargo de vulnerabilidade paira no ar, enquanto investidores e aliados veem a Ucrânia não reagindo, mas liderando, alterando o tom geopolítico da guerra. Que mensagem mais clara para Pequim e Nova Delhi, compradores do petróleo cochado russo? Elas dependem disso para indústrias rodando, mas agora, com o fluxo a risco, questionam se vale o risco. Para a economia de guerra russa, era perigoso terreno. Precisava de receita para financiar operações, mas ataques constantes podem desnudá-la ainda mais. A longo prazo, tráfico naval e comercial no interior ficará lento, estirando a economia no inverno, quando combustível para aquecimento é crucial. O golpe do lago revelou lacunas. Sistemas para parar jatos mal pegam drones voadores baixos à noite, levando a patrulhas extras e radares móveis, mas tina de coberturas prejudicando outros locais. Se persistir, capacidade de refino fica abatida, inflação sobe, reservas se esgotam. Não são fogos aleatórios, um empurrão constante para tornar redes de combustível russas menos confiáveis, um a um. Para o palco internacional, sinaliza a evolução ucraniana, dividendos alimentando fundo para mais apoio, efeito cascata tocando Ásia profunda, provocando estremecimentos globais. No fundo do lago Ônega, à beira da Rússia, um silêncio perturbado se transformou em um estrondo ensurdecedor. O navio de mísseis altamente armado e blindado permanecia ali, esquecido, até que um ataque da Ucrânia o atingiu direta e violentamente. Você já parou para pensar que até as águas mais profundas podem se tornar vulneráveis? A Ucrânia provou isso ao desativar o Grados, um colosso com capacidade de carregar mísseis letais de até 500 quilômetros de alcance, armado com ogivas prontas para um ataque convencional ou nuclear. O impacto foi como um punho gigante esmagando metal, liberando uma nuvem de fumaça e óleo queimado no ar gelado. A Rússia, tentando minimizar a humilhação, alegou que se tratava de um mau funcionamento, mas imagens de satélite confirmaram a verdade chocante. A embarcação estava incapacitada, flutuando à deriva como um carcereiro flutuante. Mas e se eu te contar que esse incidente foi apenas o primeiro de uma série que expôs a fragilidade do Império Russo? A pergunta persiste: será que Moscou realmente acreditava que suas hidrovias eram intransponíveis? Após aniquilar o Grados, a Ucrânia não se deteve. Em 2 dias, um novo ataque foi lançado, desta vez contra a refinaria de Kirishi, situada ao sudeste de São Petersburgo. O estrondo das explosões ecoou como trovoadas, enquanto enxames de drones zumbiam baixinho, e um fedor acre de combustível queimado invadia o ar frio. Que tipo de pânico se instala ao atingir uma refinaria que representa 6,6% da capacidade de refino da Rússia, provocando incêndios em áreas críticas? O impacto foi devastador, milhões de barris travados, paralisando o fornecimento de combustível para frotas e trens, deixando as vias militares russas em estado de choque, como se descobrissem um buraco em sua armadura. Você consegue imaginar o som de sirenes e o aroma de diesel nas tranquilas águas, enquanto os barcos ficavam paralisados?
O lago Onega, conectado à hidrovia Volga-Báltico, de repente se transformou de uma rota estratégica para um símbolo da fragilidade exposta. Canais e rios que antes eram intocáveis agora estavam ameaçados por uma batalha invisível. A ironia? O Grado sobreviveu ao Mar Negro, apenas para ser abatido em áreas consideradas seguras, prometendo que a geografia não era mais um escudo. Trens, tropas e suprimentos começaram a se mover com receio, e as rotas de transporte experimentaram uma escalada nos custos, enquanto as companhias de seguros se alarmavam com os crescentes riscos. Quantos milhões em danos e atrasos resultaram dessa única ação? Essa investida revelou um sangramento lento, uma erosão da confiança nas defesas russas. E se a Ucrânia estivesse transformando essas hidrovias em campos de batalha invisíveis, exigindo que os sistemas que sustentam a guerra sangrassem lentamente? O atraso no tráfego, as inspeções intensificadas e as hidrovias de São Petersburgo paralisadas. Tudo documentado por imagens de satélite, mostrando águas vazias e barcos paralisados, perdendo-se no aroma adocicado de petróleo queimado. Antigos campos de madeira e ativos militares antes invulneráveis, agora também expostos à vulnerabilidade. Cada atraso custava milhões à economia russa. Enquanto a Ucrânia gastava apenas uma fração desse valor com seus drones. Era a asfixia em câmera lenta, um sangramento contínuo que expunha falhas nas defesas russas, drenando a flexibilidade operacional e forçando os comandantes a adotar novos planos para enfrentar riscos inesperados. Mas aqui vem a verdadeira reviravolta. O canal que liga o Mar Branco ao Báltico, construído com o suor de prisioneiros nos gulags na década de 1930, tornou-se indefensável. Você consegue sentir o frio das florestas nórdicas, o cheiro de terra úmida e ferrugem ao imaginar quantos morreram para construir essa rota de 227 quilômetros? Esse canal era um elo vital para mover petróleo, combustíveis e recursos militares entre os mares, um caixão para a mobilidade russa, essencial até para resistir a bloqueios. Agora torpedeado pela realidade, um único ataque paralisou o fluxo, comprometendo o carregamento de milhões de barris anuais em portos como Primorsk, elevando a inflação e pressionando as reservas econômicas. Sem combustível, navios de guerra e comerciais ficaram parados, com o silêncio dos motores vazios ecoando nas águas paradas, enquanto o odor de óleo rançoso se misturava ao ar. A reviravolta tumultuadora? Nem mesmo com combates ativos a confiança nessas zonas seguras se desmoronou, despojando a chamada profundidade estratégica russa de qualquer ilusão de invencibilidade. Será que a Ucrânia está ditando o ritmo da guerra, provando que o suporte ocidental em drones e inteligência vale seu peso em ouro? Pense na humilhação para Moscou, acuados em seus próprios portos, atrasados em meses, incapazes de manobrar navios de mísseis como grados através de estreitas passagens. O sabor amargo da vulnerabilidade paira no ar, enquanto investidores e aliados observam a Ucrânia não apenas reagir, mas liderar, mudando o tom da geopolítica da guerra. Que mensagem mais clara poderia ser enviada para Pequim e Nova Delhi, compradores do petróleo russo, dependentes desse fluxo para que suas indústrias funcionem, agora se perguntam se o risco vale a pena, especialmente com a instabilidade crescente. Para a economia de guerra russa, o terreno tornou-se perigoso. Era necessário arrecadar receita para sustentar as operações, mas os constantes ataques poderiam desnudá-la ainda mais. A longo prazo, o tráfego naval e comercial no interior sofrerá atrasos, esticando ainda mais a economia, especialmente durante o inverno, quando o combustível para aquecimento é vital. O golpe no lago revelou lacunas nas defesas, sistemas de interceptação que mal conseguem detectar drones voadores a baixa altitude durante a noite, levando a patrulhas reforçadas e radares móveis, mas com coberturas que diminuem a eficácia em outros locais. Se essa situação persistir, a capacidade de refino entrará em colapso, a inflação aumentará e as reservas se esgotarão. Não são meros acidentes isolados, é um empurrão constante para tornar a rede de combustíveis russa cada vez menos confiável. Para o palco internacional, essa sequência de eventos sinaliza uma evolução ucraniana, criando um fluxo renovado de apoio que pode ter impactos globais.